E também faço menção aqui à presença que é honrosa do ex-lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras, professor Sérgio de Carvalho Pachá, um filólogo a quem eu tenho a honra de chamar de amigo. Sua presença aqui apenas aumenta a minha responsabilidade. Então, vamos à leitura do meu breve discurso. Não venho aqui como opositor da ideologia do gênero, mas como defensor da língua portuguesa. Não venho aqui como partidário de qualquer facção política, mas como amante da nossa rica tradição literária. Não venho aqui como representante de uma linha específica de pensamento, mas como tribuno a serviço da nossa pictórica maneira de pensar. Não brado palavras de ordem, esgrimo com Machado de Assis. Não levanto a voz para combater parlamentares ou juízes de cortes supremas ou ínfimas. Argumento com versos de Manuel Bandeira, máximas de Rui Barbosa e pérolas do padre Antônio Vieira. A minha arena é a gramática. O meu escudo é a retórica. A minha lança é a lógica. Com a gramática, pretendo ilustrar. Com a retórica, espero convencer. Com a lógica, tenciono demonstrar. Esta minha breve alocução poderia começar pela menção a versos de Olavo Bilac em louvor de amor à língua portuguesa, e isto seria bom, porque a beleza é sempre um bom começo. A beleza move o mundo e comove os corações. A beleza deleita os sentidos, a beleza fecunda a imaginação, a beleza estimula a memória, a beleza ilumina as inteligências, mesmo as mais embotadas. A beleza incendeia as vontades, mesmo as mais tímidas. Todos amam, amaram e sempre amarão a beleza. Desgraçadamente, nos dias que correm, muitos se tornaram incapazes de reconhecê-la, e é justamente por causa desta dilacerante incapacidade que não inicio a presente exortação citando Bilac, um dos nossos poetas de gênio, mas mencionando Joaquim Matoso Câmara Júnior, gramático cujas lições não devemos esquecer. Matoso Câmara, filólogo formado em letras clássicas nos tempos áureos da Faculdade Nacional de Filosofia da antiga Universidade do Brasil, hoje UFRJ, ensina que o neutro é uma das 3 divisões da categoria de gênero nas antigas línguas indo-europeias, nas quais correspondia a representação de seres inanimados. No latim clássico, o neutro figurava na 2ª e 3ª das declinações básicas. No latim vulgar, tendeu-se à supressão do neutro pelo abandono de algumas desinências. Em português, nos empréstimos lexicais do grego, a forma neutra foi adaptada ao masculino. Nos pronomes demonstrativos e indefinidos, por exemplo, sobrevive em várias palavras, como isto, tudo, aquilo, etc. Em breves termos, se nas línguas clássicas a divisão genérica era tripartida, masculino, feminino e neutro, nas línguas românicas derivadas do latim, entre as quais se encontra o nosso português, em geral, a divisão é bipartida e abrange todos os substantivos e adjetivos que com eles concordam. Trata-se de uma questão filológica e não ideológica, uma questão de gramática, tanto normativa como descritiva, e não de política deseducativa e aflitiva. Uma questão relativa à natureza da linguagem e seus limites consagrados pelo uso, e não
alusiva aos perímetros da libertinagem em sua quimera de liberdade absoluta. Para evitar mal-entendidos, entenda-se aqui a palavra libertinagem em sua original acepção, a saber, como mau aproveitamento da condição de liberdade. Nenhum grupo ou indivíduo tem autoridade para mudar um só jota de sua própria língua natal, da qual é usuário e não proprietário. Nenhum grupo ou indivíduo tem o direito de mudar, a seu bel prazer, a multissecular semântica das palavras, nem a sua morfologia, nem a sua fonologia, nem a sua sintaxe. Não apenas para Matoso Câmara Júnior, mas também para uma pleiade de gramáticos de primeira linha, como Said Ali, como Celso Cunha, como Mário Barreto, como Napoleão Mendes de Almeida, como Gladstone Chaves de Mello e muitos outros. Uma coisa é o gênero gramatical, outra, completamente distinta, é o gênero ontológico. Isto é o beabá da nossa língua comum, e não o febeapá, nome cunhado pelo humorista Sérgio Porto, conhecido como Stanislau Ponte Preta, para designar o festival de besteira que assola o país. Assolava na década de 60, continua a assolar-nos hoje. Acatar a sugestão da linguagem pseudoneutra, espécie de esperanto dos sem esperança, criada por pessoas desconhecedoras de todos os problemas relativos à linguagem, ai de nós, seria uma espécie de desistência, de covardia, de falta de zelo para com um bem inegociável. Sem dúvida, estamos diante de um trabalho hercúleo, análogo ao de quem pedisse a um cavalo que resolvesse uma questão de geometria analítica. Mas, se os cavalos não são culpados por desconhecerem todas as funções sintáticas do pronome se, se não são culpados por desconhecerem as diferenças entre linguagem denotativa e conotativa, se não são culpados por desconhecerem o que é uma oração sem sujeito, o mesmo não se pode dizer dos legisladores, quando lidam com conceitos relativos ao idioma em que legislam. Estes dão coices na forma de projetos de lei sem pé nem cabeça, sem eira nem beira, quando deveriam defender o bem comum, a começar pelo bem comuníssimo do idioma pátrio. Por óbvio, os inesquecíveis mestres da língua portuguesa, acima citados, conheciam também as palavras cujo gênero independe por complexo do sexo, como cônjuge, testemunha, jacaré e muitíssimas outras. Conheciam, igualmente, a falta de indicação genérica em adjetivos e substantivos de tema e, como triste, intérprete e incontáveis outros. Isto prova que o neutro já existe à sua maneira em nossa língua, mas nada tem a ver com o que imaginam aqueles que muito imaginam, mas pouco pensam. O que eles propõem, a partir de critérios arbitrários, norteados por ideologias funestas, é a destruição da língua de que se julgam donos, mas não dominam nem sequer nas suas questões primárias, rasteiras, elementares. E é congruente que assim seja, porque a inépcia anda sempre de mãos dadas com as mais variadas formas de totalitarismo e subversão da realidade. Hoje, como sempre, um inepto com poder é um serzinho que fará de tudo para permanecer no poder indefinidamente a qualquer custo. Um inepto com poder
está fadado a não edificar nada, porque a ilusão de mandar destruiu no seu coração o ímpeto de amar. O padre Antônio Vieira, imperador da língua, certa vez escrevera que o tempo tira ao amor a novidade, a ausência tira-lhe a comunicação, a ingratidão tira-lhe o motivo. Se estas três realidades são capazes de ferir de morte o amor, que monstruosidade não farão elas com o desamor? Sim, porque o amor humano, embora débil, tem certa perenidade, mas o desamor não tem nenhuma. Neste contexto, diga-se que a proposição da linguagem pseudoneutra é fruto, entre outras coisas, do desamor à nossa língua, e isto não a troco de nada, pois é incapaz de amar quem se recusa a conhecer. Por sua vez, quem ama faz versos como quem chora, como Manuel Bandeira, e chora bem apenas quem ama, quem lava os seus delitos nas lágrimas do arrependimento. Pobres criaturas obstinadas, não conhecem o vício agreste deste idioma que tem o arrolo da saudade e da ternura. Profanam uma sublime catedral de termos e conceitos com suas razões de cacaracá. Esta é uma expressão antiga, razões de cacaracá. Eu traria para cá, deputado Márcio, um livrinho que eu tenho lá em casa, cuja edição é de 1909, do Dr. Castro Lopes, chamado Origens de Anexins. Mas como estava chovendo aqui no Rio, eu fiquei com medo de molhar esta preciosidade, não a trouxe, porque valeria a leitura no verbete Razões de Cacaracá. Toda língua é uma realidade atualizada no tempo e no espaço de maneira espontânea, e não por imposição, entre aspas, legal dos tiranetes da vez. Sendo assim, Dostoiévski escreveu o clássico Recordação da Casa dos Mortos no melhor russo. Graciliano Ramos escreveu as suas Memórias do Cárcere em português castiço. Boécio escreveu o magnífico De Consolatione, de acordo com as normas gramaticais do latim. Estes e outros autores sabiam que César não está acima dos gramáticos, Kaiser não supra gramáticos, mas, entre nós, há quem queira destruir o idioma para o reconstruir com base em devaneios maquiavélicos de poder absoluto, dizendo o que pode ou não pode ser escrito ou pensado pelas pessoas, definindo novos e arbitrários sentidos para as palavras, atuando como censores incultos da norma culta da língua. Observai com atenção, senhores, se governantes, legisladores e magistrados nada fizerem, seremos em breve um arremedo de nação à espera da morte por asfixia. O Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu pela licitude da mal denominada linguagem neutra em documentos oficiais, o que agrava deveras o problema ao qual aqui aludimos, pois as casas legislativas estaduais, como esta do Rio de Janeiro, podem, no máximo, realizar eventos pedagógicos pontuais. Caberá aos vossos colegas de ofício no âmbito federal a tentativa de evitar o mal maior. Machado de Assis, criador da Academia Brasileira de Letras e grande artista do vernáculo, provavelmente se envergonharia ao contemplar o silêncio da ABL nesta hora grave. Terão morrido os imortais daquela casa de chá? Ou estarão distraídos contemplando os seus fardões diante do espelho? Para que servirá uma academia de letras, se for indiferente às letras? A resposta é cabalmente desconcertante, deputado Márcio Gualberto. Uma instituição
nada é capaz de fazer se está dominada por homens de alma pequena, pois são as pessoas que dignificam as instituições e não o contrário. A dificuldade do problema de que nos cabe tratar neste simpósio é convencer as autoridades de que estamos realmente diante de um problema e dos grandes, o beócio aniquilamento de uma língua com todas as consequências necessárias que daí derivam. Mas como abrir os olhos a quem se obstinou na cegueira? Esta inglória tarefa começa com dizermos a verdade, pura e simplesmente, ou melhor, esta verdade específica. A linguagem neutra nem é linguagem por completa falta de lastro histórico e cultural, nem é neutra por se tratar de uma esdrúxula invenção que puxa a sardinha para sua brasa ideológica. Linguistas e lógicos costumam classificar os signos, matéria-prima das suas respectivas ciências, em naturais e convencionais. Os naturais são gestos do corpo, mímicas, interjeições que expressam afeições da alma, ademanes ou atitudes físicas representativas de estados psicológicos. Há, porém, um nível de significação convencional mais próprio da nossa capacidade de raciocinar, e este obedece a regras do pensamento estabelecidas pela lógica, por um lado, e a normas da gramática, por outro. É a partir daí que se atingem as camadas mais sutis da realidade. No plano superior das convenções, toda língua evolui nos dutos de uma determinada tradição, sem o que a comunicação entre as pessoas seria inviável, como inviável também seria a produção científica, que depende da mínima perdurabilidade de signos, significantes e significados no decorrer do tempo. Aristóteles, o bom e velho Aristóteles, aquele que os medievais chamavam de o filósofo por antonomasia, dizia, por exemplo, que o substantivo é, abre aspas, voz ou dicção significativa convencional. Isto é um substantivo. Por sua vez, do adjetivo dizia que acrescenta ao substantivo uma qualidade. Já o pronome faz as vezes do nome, ao passo que o artigo determina a extensão em que o nome é tomado. O advérbio modifica a significação do verbo, e o verbo ocupa lugar de destaque e absoluta preeminência. Alguns parlamentares, não os desta casa, que de certo serão muito zelosos do bem comum, mas quiçá de outras casas legislativas, né, são proverbial e adverbialmente ineptos, porque não conhecem o bem comum, deputado. Digo isto com um travo de humor, mas também com maior ainda de tristeza, porque legislar, reitero o que foi dito aqui, é a mais importante tarefa para uma polis. Tudo isso concatena-se de maneira harmoniosa, formando um sistema de referências que nos ajuda a chegar, por intermédio dos signos da língua, ao âmago do real, chamado verdade, quando entre o nosso intelecto e as coisas se estabelece uma profícua adequação. Diria Santo Tomás de Aquino, adequatio intellectus et rei. Abro um parênteses aqui, como católico, para aludir ao dia de hoje. Por acaso calhou de ser, deputado, hoje é o aniversário de morte de Santo Tomás de Aquino, e no calendário litúrgico antigo era a sua festa. Então, falar neste dia, para mim,
é ainda mais honroso. No seu adeus a Machado de Assis, a certa altura, Rui Barbosa pinta-nos a seguinte imagem, abre aspas, para os eleitos do mundo das ideias, a miséria está na decadência e não na morte. A nobreza de uma nos preserva das ruínas de outra. Fecha aspas. O que o nosso notável orador disse do maior escritor das nossas letras serve, em certo sentido, para todos nós que devemos preferir antes a morte que a decadência, pois a morte nos tira a vida quando esta chega ao fim, e a decadência nos tira a vida antes de que chegue a morte. Portanto, digamos um veemente não à decadência da linguagem pseudoneutra. Se aceitarmos esta revolução, filha da insanidade, acabará por ser destruída a lógica inerente ao modo de ser e de estar em português. Coisa sublime, ser e estar em português. E logo seremos todos massacrados por criaturas ignóbias para quem, entre a realidade e a linguagem, não existe, nem deve existir outra relação que não seja a da tirania política, a da opressão, a da violência contra dissidentes que preferem manter os olhos abertos e contemplar o caos, a fingirem neuroticamente que está tudo bem e não existe problema algum. Um mundo feio não se embeleza com eufemismos, mas com ações efetivas para minimizar suas desgraças. Já termino. Olavo Bilac escreveu que a nossa língua é, a um só tempo, esplendor e sepultura. O notável poeta conheceu e partilhou esse esplendor em versos sublimes, mas não seria capaz de imaginar a sepultura ou vala comum em que a querem atirar. Não deixemos que isto aconteça. Nas horas decisivas, os corajosos fazem o que se espera, os covardes o que se receia. E o que se espera? O bem. E o que se receia? O mal. Coragem, deputados!